incompreensões, frustrações e rejeições, mas perseguições. O mestre dos mestres, o Rabi ou Raboni da Galileia, Jesus, ele nos ensina como lidar, como viver no meio desses 4 elementos, dessas 4 situações que todo ser humano passa, todo mortal vivencia aqui na Terra. Em Marcos capítulo 6, Jesus ele vai a Nazaré, cidade onde ele cresceu com seu pai, José, sua mãe Maria, seus irmãos, Tiago, José e suas irmãs, pela qual a Bíblia não diz o nome das mesmas. E aqui no meio de Nazaré, nesta cidade, onde ele trabalhou bastante também como carpinteiro para sustentar sua família após a morte do seu pai José, Jesus nos ensina algumas lições poderosas para lidar com a humanidade. Por quê? Porque no versículo 1 do capítulo 6, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Ele está falando terra aqui, Nazaré. E os seus discípulos o acompanharam. Guarda esta palavra, os discípulos de Jesus, os 12 discípulos, estavam com ele em Nazaré. Versículo 2. Chegando o sábado, qual dia? Sábado. Sábado aqui fala de uma questão de religiosidade, da guarda do sábado. O sabate no hebraico. Passou a ensinar na sinagoga, ensinar onde? O dia de sábado. E muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo, de onde vem a estas coisas? É uma pergunta. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Primeiro, ele ensinou no sábado na sinagoga. Segundo, perguntavam de onde vem tanta sabedoria deste homem, deste filho do carpinteiro José, que herdou a macenaria, a carpintaria do pai. Terceira pergunta, por ele, através dele, vem sinais, maravilhas, prodígios, porque onde Jesus chega, ele sempre faz algo diferente. Se ele encontrar um coração aberto, uma mente aberta, se ele encontrar alguém disposto a sofrer por ele e fazer o que é certo, com certeza ele usará esta pessoa, sem se importar qualidade, etnia, cultura, cor, não importa, ele faz. Porém, o versículo 4 me chama a atenção. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão primeiro na sua terra, segundo entre os seus parentes, terceiro, ele diz, na sua casa. Primeiro ele diz na sua terra. Jesus as pessoas se escandalizavam de Jesus, as pessoas expulsaram Jesus, as pessoas rogaram pragas contra Jesus para tentar tirar o projeto que ele tinha conosco na terra. Porque o ministério de Jesus foi 3 anos e meio, o ministério público. Começa ali pelo Jordão com João Batista, quando foi batizado, nas águas do Jordão. Segundo ele diz, entre os seus parentes. Por quê? Porque os próprios parentes de Jesus o chamaram de louco. Você sabia disso? Está na Bíblia. Chamaram Jesus de doido por aquelas coisas que ele operava. As pessoas não têm a mentalidade, o nosso QI não consegue entender a capacidade, a grandeza, a sapiência de Jesus. Por isso que muitas vezes a gente se cala porque não entende a capacidade, porque Jesus não é dono da sabedoria, ele é a própria sabedoria encarnada. Deu para pegar o estalo espiritual aí? Terceiro, ele diz, na sua casa. Os da sua casa expulsaram ele. Aquelas pessoas que viram Jesus crescer, fazer milagres, sinais, que viram ele como criança, na fase adulta, não compreenderam o ministério de Jesus. Os parentes de Jesus chamavam ele de louco. Ele está perturbado por causa dos sinais que ele fazia. Entender a mente do mestre não é para qualquer um. Compreender os sinais de Jesus e principalmente aceitar não é para qualquer um.
Só que Jesus, no versículo 6, ele vai se admirar da incredulidade daquele povo. E a história vai dizer que ele fez ali poucos sinais, porque aqueles homens eram incrédulos. Lembra do versículo primeiro que eu mandei você guardar o versículo primeiro, que ele levou seus discípulos com ele. Tudo isso que aconteceu aqui, preste atenção, não está escrito nem em Mateus, que era discípulo de Jesus, e nem Lucas, o médico amado, Lucas, autor deste livro, evangelista Lucas, e também de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque Jesus ele foi humilhado, massacrado no meio dos seus discípulos. E sabe o que Jesus estava querendo fazer ali? Eu anotei aqui. Jesus estava ensinando aos discípulos como lidar com a frustração, com o medo, com a agonia, com a rejeição, com a perseguição, com os gracejos. É preciso você copiar esta capacidade do mestre para você não ficar bloqueado aqui na terra. Você tem chamada, você tem vocação, você tem dons, tem talentos, mas ao ouvir pessoas que não condizem com a tua fé, com o teu conhecimento, com a tua prudência, com a tua graça do céu, você se deixou bloquear no caminho. Isso aqui que eu estou falando, que eu estou te falando e te ensinando é libertador, é transformador. Volta o vídeo, comenta, compartilha, nos segue, ajuda alguém a se libertar, tá bom? Jesus nos ensina como lidar com cada um desses detalhes de forma poderosa, tá bom? Segue o mestre, imita o mestre, faz a tua parte, porque a vitória é tua, em nome de Jesus.